Cara, se citou muito que o teu personagem você quer manter como um cara clubista, porque é um pouco da essência do João, pessoa física. Sim. Então conta pra gente a tua história com o Vasco. Como é que surgiu? Você é filho de uma família vascaína, tem um filho desgarrado e que a família torce para outro time e você teve essa mudança. Como é que a tua relação com o Vasco vem de onde? Cara, vem do meu pai. Sempre falo, sempre cito meu pai, porque meu pai é vascaíno. Hoje ele não é mais tão vascaíno. Não sei porquê, mas ele meio que desgarrou do Vasco. Não sei se ele tá meio desgostoso do time por causa dos últimos tempos. Mas vem do meu pai. E eu acho que... Eu sempre falo que o que virou a chave pra mim de futebol, de Vasco, de fanatismo, foi quando a gente foi assistir um jogo, eu não lembro qual era o jogo, mas acho que o Carlos Germano tava machucado. Putz, e ele tava na tribuna. Ele tava na tribuna e meu pai me botou pra tirar foto com ele. Ali foi... Eu já gostava de futebol. Eu já admirava o Carlos Germano. Então tirar uma foto com o Carlos Germano... Ali foi onde virou a chavinha, pô, agora eu sou Vasco de verdade. E desde dali pra cá, não lembro mais de outra coisa, tipo, de outro time, né? De ter afinidade com outro time. Eu era muito novo, devia ter uns 5 anos, 4, 5 anos. Agora, a gente citou no começo do papo a questão do Fluminense e tal... Quem é o JV torcedor? Você é o cara que realmente tem mais pilha com o Flamengo ou você tem mais pilha com o Fluminense? Porque assim, eu sou de uma geração que sempre foi Flamengo e ponto. Mas de um tempo pra cá, tem essa discussão. Setor Sul, agora esse imbróglio do Maracanã, posicionamento do Mário Bittencourt. Você volta um pouquinho no tempo, o Fluminense superior da Unimed, começou a catar uns jogadores do Vasco, Leandro Amaral, goleiro Rafael, o Conca... como é que é a tua relação em rivalidade? É Flamengo mesmo? O Fluminense não liga muito ou tem crescido? Como é que é o clube que você mais se irrita no bom sentido, assim, no Rio de Janeiro? Cara, eu acho que dentro do campo, dentro e fora do campo, é o Flamengo, óbvio. Mas o Fluminense tem crescido mais essa rivalidade fora do campo, né? Eu acho que dentro do campo continua a mesma coisa pra gente. Só que realmente esse negócio deles quererem ser o Vasco, né? Que eu fico brincando isso. De querer o lado sul, de querer jogar em São Januário, de querer jogador que joga no Vasco. Eu acho que essa rivalidade tem crescido muito mais fora do campo, mais entre as torcidas, do que dentro de campo. Dentro de campo eu acho que continua a mesma coisa, o mesmo Vasco Fluminense. Só que é isso, com essa diferença da torcida do lado de fora. Eu tenho percebido, assim, quem sou eu? Não sou tricolor e nem ando tanto, assim, nas bolhas de Fluminense. Mas eu percebo que de lá pra cá tem uma animosidade mais forte. Tu percebe isso também? Sim. Que o tricolor, óbvio que não é geral, pelo amor de Deus. E estamos falando de rivalidade de futebol, tá? Ninguém tá falando de segregação, enfim, não é isso que a gente tá dizendo. De bola, rivalidade de clube pra clube. Tu sente que, assim, o tricolor não gosta muito de vascaíno? Tá uma parada meio que assim? Cara, eu acho que vem crescendo um pouquinho com o tempo. Acho que a torcida deles tem crescido um pouco. E vem... Eu acho que o mais próximo da rivalidade deles é o Vasco, né? De querer pegar esse lugar da gente. Que a rivalidade do Rio sempre foi Vasco e Flamengo. Apesar de ter o Fla-Flu e tal, que tem uma importância, eu acho que o principal rival sempre foi Vasco e Flamengo. O Vasco do Flamengo e o Flamengo do Vasco. Então acho que eles estão querendo tomar esse lugar do Vasco nossa, não, a gente tá aqui também, a gente é rival também, a gente briga também. Eu tenho uma opinião um pouco diferente. Eu fui estudar um pouco a história. Se você volta... Porque assim, a gente tem o hábito de comentar mais ou menos o que tá próximo da nossa época. Né? Também. Lembrando que o futebol, o Vasco tem mais de 120 anos. Flamengo, Fluminense, e que a gente vê... Eu vejo também dentro da minha bolha, né? Dentro do Vasco. Eu não consigo ver de fora. Não é uma coisa que eu consigo me afastar e ver... Mas eu tô falando assim, até de Vasco mesmo, assim, tentando olhar a história como um todo. Porque assim como eu me irrito quando alguém vem falar do Vasco como se o Vasco fosse esse clube horroroso esportivamente dos últimos anos, que ele não é, ele está assim, ele não é assim. Então eu acho que até para falar de rivalidade, a gente tem que pegar um contexto desde o primórdio para chegar hoje. Uma história tem começo, meio e fim. Então assim, pelo que eu estudei um pouco, se você estuda a história do Flamengo e do Fluminense, um saiu de dentro do outro, eu não lembro bem se foi o Flamengo que saiu do Fluminense o Flamengo ou vice-versa. O Flamengo saiu do Fluminense. De uma dissidência de diretoria ali, foi fundar um clube novo. Dentro do hino do Flamengo tem a citação
ao próprio clássico do Fla-Flu. Então, assim, e se você pegar os maiores campeões estaduais lá atrás, até porque o Vasco foi jogar o Carioca da primeira divisão depois também, teve o período de jogar a Série B lá com os negros e Operário, não, vocês não podem jogar a primeira divisão, volta. O Vasco tem menos estadual também por isso, a gente começou a jogar a competição um pouco depois, mas enfim, eu fui estudar um pouco a cronologia. Durante um bom período era assim essa rivalidade maior, e eu percebo que começa a virar uma chave, talvez o Tricolor tenha raiva disso, que quem começou a virar isso foi o Eurico Miranda, ainda como dirigente lá atrás, tanto que eu converso com meu pai, dois mundos paralelos. O meu pai é de uma geração que, cara, ele era puto com o Fluminense, porque o Vasco era saco de pancada do Fluminense, o Vasco pagar um jogo do Fluminense era um parto. Principalmente no período ali da máquina tricolor e tal. Eu já nasci numa época que eu vi o Vasco ficar 4 anos sem perder um jogo pro Fluminense. Era tipo assim, o Fluminense com o timaço da Unimed, com o time de catacata ganhava dos caras. Então assim, eu vivi muito isso. O Fluminense, muita dificuldade de ganhar do Vasco, até que nesses últimos 4 anos agora mudou um pouco. A gente tem tido dificuldade pra ganhar deles. Eu tô achando até estranho, caramba, eu não tô ganhando do Fluminense, como assim? Pra mim é estranho. Mas assim, o Eurico forçou. Porque tinha muito também essa questão do Nelson Rodrigues, que era tricolor, forçava muito esse endeusamento ao Fluminense e ao Fla-Flu, e o Eurico falou, não, mano, eu tenho que botar o Vasco nessa parada. E ele, a galera às vezes não entende por que ele perturba tanto o Flamengo, foi um movimento do Eurico de botar o Vasco em evidência. Culminou também que logo depois o Vasco teve uma sequência de muitos títulos, né, a geração ali do final dos anos 90, e isso se consolidou. Né, a década de 80 ali com o Flamengo, o timaço do Flamengo do Zico e o Vasco com o Roberto Dinamite, esse maior clássico do Rio, o crescimento de ambas as torcidas, consolidou isso. Tanto que o Fluminense tem a 12ª torcida do país, e o Vasco, as pesquisas dizem que é a 5ª, a gente acha que é a 3ª, enfim, tem essa discussão. Mas eu não sou tricolor, mas a percepção que eu tenho é que o tricolor meio que ele sente assim, porra, vocês tomaram um lugar que era nosso, e, tipo, os caras estão meio que tentando tomar isso de volta. Eu não sei se é isso, mas a percepção que eu tenho é mais ou menos essa. Eu tava até pensando esses dias de... A gente nunca viu o Fluminense tanto em evidência como tem ficado agora, né? Com esse negócio do Maracanã. Então, pode ser exatamente isso que tu falou, do Eurico perturbar tanto o Flamengo pra botar o Vasco em evidência. De repente, estão perturbando tanto o Vasco pra continuar em evidência. Porque quanto mais eles alfinetam a gente, mais a gente fala deles, mais eles estão nos nossos podcasts, mais eles aparecem nos vídeos. E é isso, porque eu acho que não tem muita lógica, mudando um pouco de assunto, falar que o Fluminense é maior que o Vasco, falar que o Vasco não consegue botar 20 mil no Maracanã. 20 mil a gente bota fácil em 10 minutos em São Januário. Como é que a gente não bota 20 mil no Maracanã? Então eu acho que essas alfinetadinhas de coisa que não faz o menor sentido pode ser para continuar mantendo o Fluminense ali em evidência nos trending topics.